Funcionário da limpeza encontra uma mala suspeita ao lado da cama de pai e filho, e quando a abre... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lucy empurrou o carrinho de limpeza até o quarto 407, marcado em vermelho. Ela pegou a chave reserva, bateu levemente 3 vezes e abriu a porta. Lá dentro ainda pairava um forte cheiro de perfume masculino. O quarto não estava exatamente bagunçado, mas Lúcia podia perceber a pressa com que pai e filho haviam saído. O lençol da cama estava amassado, uma camisa infantil estava jogada sobre o encosto da cadeira e havia um copo cheio de água na mesa, intacto. Ela suspirou e começou a trabalhar. Ao se ajoelhar para verificar debaixo da cama, seu olhar parou em um objeto escuro encostado na parede, uma mala de couro escura, levemente entreaberta. Estranho. Eles esqueceram isso? Lúcia murmurou. Ela puxou a mala, o coração começando a bater mais forte. Não era pelo peso dela, mas pela estranheza de uma mala ter sido deixada para trás, sem estar devidamente trancada. Ela olhou ao redor e, discretamente, abriu a tampa. Dentro, havia dinheiro em espécie, organizado em maços, com um cheiro forte de notas novas. Além do dinheiro, havia passaporte, um maço de documentos coloridos, alguns tubos de ensaio com selos de hospital e um envelope branco. Ela puxou um dos dossiês e leu. Hugo Ramalho, 6 anos. Foi encontrado doador compatível e urgente. Lúcia se assustou. Doador. Ela olhou para um dos tubos de ensaio, Hugo R. e 2304. Era sangue? Suor começou a escorrer pelas têmporas. Criança. Hugo, e é o menino que estava ontem com aquele homem alto? Ela folheou mais algumas páginas com exames, gráficos biológicos, formulários de internação. Muitos termos como o transplante de medula e o estado estável. O celular no bolso vibrou, uma mensagem do hospital sobre o estado de saúde de sua mãe. Ela ainda estava fraca, precisava ser internada com urgência para transfusão de sangue regular. Lúcia apertou os lábios, então pegou o celular e fotografou cada página dos documentos, o passaporte e o rosto do menino. Seus olhos embaçaram de tensão. Ela fechou a mala, empurrou-a de volta para o mesmo lugar de antes, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, tudo havia mudado. Lúcia desceu até a recepção e encontrou Carla, uma colega paulista de cabelos platinados vibrantes. Carla, posso te perguntar uma coisa? O quarto 407, quando os hóspedes saíram. Por volta das 10 da manhã. Por quê? Esqueceram algo? Eles mencionaram alguma bagagem? Não, só assinaram o check-out e saíram imediatamente. Lembro que o pai era bem educado, mas meio frio. Carla abaixou a voz. Tinha jeito de quem tem poder. O menino estava calado, não disse uma palavra. Lúcia assentiu levemente, com um olhar que não escondia preocupação. Ao meio-dia, enquanto limpava o espelho do térreo, Lúcia ouviu uma voz masculina na recepção. Com licença, deixei uma mala no quarto 407. Preciso recuperá-la imediatamente. Ela se virou, o coração apertando ao ver o homem alto, de terno impecável, cabelos grisalhos penteados para trás, usando óculos escuros. Mas não era o mesmo homem que havia estado com Hugo no dia anterior. Carla sorriu com profissionalismo. Senhor, seu nome, por favor? Inácio Moreira. Lúcia recuou em direção à escada, observando discretamente. Moreira olhou ao redor, como se estivesse com medo de estar sendo seguido. Uma mala de couro marrom escuro, deixei encostada na cama. Ela é muito importante. Extremamente importante. Carla digitou no sistema. Senhor, ninguém comunicou sobre nenhuma mala. Vou verificar com a camareira. Moreira interrompeu, com a voz ficando mais alta. Não. Não quero que ninguém mais mexa nela. Quero ir pessoalmente ao quarto verificar. Chame o gerente, agora. Lúcia se afastou e mandou uma mensagem para Carla, não diga nada. Deixa comigo. Carla viu a mensagem e logo tranquilizou Moreira.
Por favor, aguarde um momento. Talvez a camareira tenha levado para o depósito temporário de bagagens. Moreira franziu a testa. Vocês têm câmeras, certo? Quero ver a gravação desta manhã. As imagens são armazenadas pelo setor de segurança. Vou pedir para alguém entrar em contato. Respondeu Carla, mantendo a calma. Lúcia foi até o depósito de bagagens, pegou outra mala para disfarçar. Fingiu conferir e voltou à recepção. Senhor Moreira, disse Lúcia suavemente, fui eu quem limpou o quarto 407 hoje cedo. Não vi nenhuma mala. Moreira se virou para encará-la, os olhos ocultos pelos óculos escuros, com um brilho de desconfiança. Tem certeza? Absoluta, senhor. Isso é impossível. Verificou bem? Debaixo da cama? No armário? Lúcia fingiu franzir a testa. Debaixo da cama havia um par de sapatos infantis e um saco de lixo. Nada mais. Moreira apertou a alça da pasta. Sabe o que tinha naquela mala? Acredito que, e pertences pessoais? Ele se aproximou, a voz mais grave. Havia documentos médicos extremamente importantes. Se forem perdidos, as consequências serão graves. Lúcia conteve o tremor e assentiu. Entendo. Mas realmente não vi nada. Moreira recuou, passando a mão na testa. Qual é seu nome? Lúcia. Lúcia, e o quê? Lúcia Moreira. Ele arqueou a sobrancelha e deu um sorriso frio. Vou me lembrar desse nome. Muito bem. À tarde, na sala de descanso dos funcionários, Lúcia estava com Carla e um segurança chamado Renato Nogueira, natural de Recife. Moça, disse Renato, esse tal de Moreira não é confiável. Já o vi 2 vezes aqui no hotel, e sempre com situações estranhas. O que quer dizer? Perguntou Carla. Da última vez, ele veio com uma mulher jovem, alugou o quarto por 2 horas e sumiu. Não deixou nome verdadeiro, só assinou com iniciais. A gerência até investigou por causa de uma denúncia. Lúcia engoliu seco. Você poderia me ajudar a verificar as câmeras de ontem? Renato franziu a testa. Está desconfiada de quê? Se você vir pai e filho fazendo o check-out esta manhã. O menino não parecia estar de férias. Era como se estivesse sendo forçado a ir com ele. Renato refletiu um pouco. Posso ajudar. Mas prometa que, se algo parecer errado, você me avisa imediatamente. Lúcia assentiu. Eu prometo. À noite, Lúcia voltou para seu pequeno apartamento nos arredores da cidade, onde sua mãe permanecia deitada com uma bolsa de soro ao lado. A senhora abriu os olhos e sorriu fracamente. Voltou, Lúcia? Sim, mãe. Hoje tive um dia complicado. Não se preocupe comigo. Só quero que você esteja bem. Lúcia apertou a mão da mãe, olhando para o teto, o coração cheio de inquietação. Ela pegou o celular e abriu as fotos dos documentos. A frase "o foi encontrado doador compatível ou" não saía da sua cabeça. Não pode ser e não pode ser um transplante ilegal. Se for verdade, o que pretendem fazer com o Hugo? Lúcia abriu o navegador e digitou Hugo Ramalho, de paciente e transplante de medula. Nada apareceu, mas ela encontrou uma reportagem antiga mencionando André Ramalho, um pediatra acusado de disputar a guarda do filho. Ela murmurou. André, pode ser o pai biológico? Moreira não é o pai. O celular vibrou. Mensagem de Renato, vi imagens de ontem, de Moreira chega, puxa o menino. Sem bagagem. Muito estranho. Me encontre amanhã de manhã. Lúcia apoiou a cabeça na mesa. Seu coração batia acelerado, o medo crescendo. Sabia que havia se envolvido em algo maior do que imaginava. Na manhã seguinte, Lúcia chegou mais cedo que o habitual. Entrou na sala dos funcionários com o rosto carregado. Renato tomava café, os olhos fixos na tela do celular. Alguma novidade? Lúcia perguntou baixinho.
Renato assentiu. Revisei as imagens da câmera do quarto andar. Dá para ver claramente Moreira entrando no 407 com o menino na noite anterior. Mas de manhã, ele sai por uma escada de emergência, com roupas diferentes. Ninguém carrega nenhuma mala. Lúcia franziu a testa. Então ele deixou a mala lá de propósito. Provavelmente. Mas você estava certa, ele não é o pai biológico do garoto. Pode me enviar o vídeo? Renato hesitou. Lúcia, e isso pode ser perigoso. Se ele estiver envolvido com algum esquema, você precisa ter muito cuidado. Eu sei. Mas não posso fechar os olhos. Renato suspirou, assentiu e enviou o vídeo pelo aplicativo. Cuidado. Lúcia agradeceu com um gesto e foi rapidamente para a recepção substituir Carla no turno. Não demorou nem 10 minutos para que o Sr. Moreira reaparecesse. Dessa vez, ele não parecia nervoso como no dia anterior, mas sim extremamente calmo e determinado. Lúcia manteve uma expressão neutra ao vê-lo se aproximar. Bom dia, Sr. Moreira, ela disse primeiro. Bom dia, Lúcia, ele sorriu levemente. Ontem eu perdi a cabeça. Sinceramente, peço desculpas. Não tem problema. O senhor já encontrou a mala? Ainda não. E continuo acreditando que ela está retida aqui. Lúcia sorriu levemente. Eu verifiquei com toda a equipe. Ninguém viu nenhuma mala. Moreira colocou as duas mãos sobre o balcão, inclinando-se em direção a ela. Então posso ver as câmeras de segurança? Isso exige uma autorização da gerência, senhor. Da gerência? Moreira ergueu a sobrancelha. Achei que um hotel 4 estrelas prezasse pela privacidade dos hóspedes. Estou disposto a pagar, se necessário. Lúcia tentou parecer tranquila. Eu vou encaminhar o pedido, mas o processo pode levar alguns dias. Se o senhor quiser, posso agendar uma reunião com o diretor hoje mesmo. Faça isso agora. Moreira olhou o relógio. Tenho tempo até o meio-dia. Lúcia assentiu e pegou o celular, mandando uma mensagem para Carla e avisa o diretor. Moreira quer falar com ele. Moreira se sentou numa cadeira próxima, os olhos fixos em Lúcia como se quisesse ler seus pensamentos. Uma hora depois, Lúcia e Moreira foram convidados para o escritório do diretor Rodrigo Fernandes, natural de Belo Horizonte, de estatura baixa e barriga saliente, mas conhecido por ser extremamente cuidadoso. Rodrigo apertou a mão de Moreira e o convidou a sentar-se. Fui informado de que o senhor deseja acessar as imagens das câmeras? Exatamente. Esqueci uma mala importante no quarto 407, mas quando voltei, ela havia desaparecido. Quero saber quem mexeu nela. Rodrigo inclinou a cabeça. Entendo. Mas, conforme a política do hotel, as imagens das câmeras de segurança só são acessíveis em caso de investigação interna ou mediante solicitação das autoridades. O senhor está me dizendo que preciso chamar a polícia? Se o senhor acredita que houve um furto, então sim. Moreira soltou um sorriso irônico. Eu só não queria criar um escândalo. Na mala havia documentos médicos sensíveis, relacionados ao meu sobrinho. Rodrigo assentiu lentamente. Nesse caso, recomendo que o senhor registre um boletim oficial. Nós colaboraremos. Lúcia permaneceu em silêncio durante toda a conversa, apenas observando as reações de Moreira. Os olhos dele brilhavam com impaciência e um toque de raiva. Antes de sair do escritório, Moreira se virou de repente para Lúcia. Você foi a última pessoa a entrar naquele quarto, não foi? Sim, senhor. E tem certeza de que não viu nada? Lúcia manteve o olhar firme. Tenho certeza. Moreira saiu da sala, mas dessa vez não deixou de olhar para trás. Se eu descobrir que você está mentindo, Lúcia, e as consequências não serão agradáveis. Rodrigo franziu o senho. O senhor está ameaçando minha funcionária? Considere apenas um aviso.
Naquela tarde, Lúcia foi até uma cafeteria próxima à praça, onde marcou encontro com uma pessoa especial, Marcos Tavares, colega de faculdade, agora jornalista em um portal de notícias online. Faz tempo, hein? Disse Marcos sorrindo. Por que me chamou de repente? Lúcia colocou o celular sobre a mesa e abriu a galeria de fotos. Estou envolvida numa situação séria e só confio em você. Marcos passou os olhos pelas imagens dos documentos e arregalou os olhos. Mas o que diabos é isso? Transplante de medula? Crianças. Esses documentos são reais? Não tenho certeza. Mas eu vi a criança do dossiê com meus próprios olhos. O nome dele é Hugo. E o homem que o acompanhava, Moreira, não é o pai biológico. Marcos se recostou na cadeira. Você está me dizendo que é tráfico de órgãos infantis? Você tem ideia do que está se metendo? Lúcia sussurrou, você consegue investigar mais sobre o Moreira? Eu suspeito que ele tem ligação com algum hospital privado. Tudo bem. Mas você também precisa prometer uma coisa, e se algo parecer perigoso, você se afasta. Não quero ver seu nome na capa dos jornais por um motivo horrível. Lúcia assentiu. Só preciso que você descubra quem ele é. O resto deixo comigo. Marcos pegou o celular e passou rapidamente por algumas fotos. Vou começar investigando esse passaporte. Mais tarde, já em casa, o celular de Lúcia tocou. Era Marcos. Lúcia. Tenho uma notícia. Fala. O Hugo Ramalho existe mesmo. O pai biológico é André Ramalho, pediatra em Salvador. O casal se divorciou há 2 anos. Depois disso, a mãe do menino se casou com Inácio Moreira, é ele. Lúcia sentiu um calafrio. O Moreira é um grande investidor numa rede de hospitais privados, os Hospitais São Miguel. Muito influente no setor da saúde de alto padrão. Você encontrou algo sobre o transplante de medula? Ainda não, mas é bom você saber, os Hospitais São Miguel já foram investigados por supostos transplantes ilegais, mas nada foi provado. Lúcia mordeu os lábios. Preciso ir até lá. Até o hospital? Você ficou maluca? Preciso ver o Hugo com meus próprios olhos. Lúcia, se eles descobrirem. Não posso esperar. Só quero saber se o garoto está bem. Marcos suspirou. Vou te mandar uma lista das unidades da rede em São Paulo. Mas você tem que prometer e mantenha sua localização ativada, tudo bem? Tudo bem. Na manhã seguinte, Lúcia vestiu um casaco largo, colocou óculos de grau falsos e um boné. Entrou no saguão do Hospital São Miguel e Unidade Central de São Paulo. A recepção estava lotada. Ela se aproximou, simulando nervosismo. Com licença, estou procurando meu sobrinho. O nome dele é Hugo Ramalho. 6 anos. Deu entrada aqui ontem. A atendente conferiu a lista e respondeu. Essa criança está na ala de internação pediátrica. Mas a senhora precisa de um documento que comprove o parentesco. Lúcia fingiu confusão. Deixei no carro. Só queria saber se ele está bem. A senhora pode subir, mas será acompanhada por um segurança. Lúcia assentiu. Ela foi conduzida até o 3º andar. Pelo corredor branco, o som dos monitores era constante. Ao chegar na sala 312, viu pela janela de vidro, Hugo estava deitado, olhos fechados, com soro no braço. Uma enfermeira saiu do quarto. Olá. A senhora é parente do paciente? Sim, sim. Ele está se preparando para um procedimento complexo. Ainda não podemos divulgar detalhes. Lúcia fingiu calma. Que tipo de procedimento? Medula? Desculpe, não tenho autorização para divulgar. Deve procurar o médico responsável. Ela ativou o gravador no celular e perguntou. O menino tem alguma doença grave? Só sei que, e é um caso urgente. O doador compatível já foi identificado. Lúcia assentiu e desligou o gravador quando a enfermeira virou as costas.
Observou Hugo por mais um instante, depois se afastou rapidamente pelo corredor. Naquela noite, Lúcia voltou para o apartamento, exausta, mas com a mente em ebulição. Ligou o computador e abriu os arquivos salvos. A voz da enfermeira repetia na cabeça como um eco assustador: está se preparando para um procedimento complexo. Ela abriu a foto de Hugo, depois acessou a pasta com os documentos fotografados da mala, prontuários, passaportes falsos, exames de sangue, especialmente, o papel com os dizeres: foi encontrado doador compatível e urgente. Lúcia suspirou. Tem algo muito errado acontecendo aqui. Ela abriu o navegador e digitou Hugo Ramalho e Hospital São Miguel, Salvador. Nenhuma informação clara. Mas depois de alguns minutos, encontrou uma reportagem com o título: Médico André Ramalho perde a guarda do filho após longa disputa judicial. Ela clicou. Salvador, outubro do ano passado. Após meses de disputa, o Tribunal de Família concedeu a guarda do menor à mãe Sra. Lorena Silveira, que agora está casada com o empresário Inácio Moreira. O Dr. André Ramalho, pai biológico de Hugo Ramalho, contestou a decisão, acusando a mãe e o padrasto de interferência na saúde e no bem-estar da criança. Lúcia exclamou: então é verdade. Moreira é só o padrasto. Ela olhou o relógio e abriu as redes sociais. Após algumas buscas, encontrou um perfil com o nome Dr. André Ramalho. A foto do perfil mostrava um homem alto, de óculos, segurando um menino. Era Hugo. Lúcia enviou uma mensagem: Olá, doutor. Sou Lúcia Moreira, funcionária de hotel em São Paulo. Acredito que seu filho está em perigo. Por favor, me responda o quanto antes. Nenhuma resposta. Ela escreveu de novo: Vi Hugo com meus próprios olhos. Tenho provas de que o Sr. Moreira está levando o menino para um transplante desnecessário. Segundos depois, surgiu a notificação: O que você está dizendo? Você sabe onde o Hugo está? Lúcia respondeu imediatamente: Hospital São Miguel e Unidade São Paulo. Ele está internado no quarto 312. Tenho fotos e gravações. Uma chamada de vídeo entrou na mesma hora. Lúcia atendeu. Do outro lado, um homem de uns 40 anos, cabelo um pouco bagunçado, olhos cheios de preocupação. O que você disse sobre o Hugo? Por que meu filho está em São Paulo? André perguntou aflito. Levaram ele para cá sob o pretexto de um transplante de medula, mas acredito que ele não tem nenhuma doença. Você tem certeza? Tenho fotos, prontuários que estavam numa mala esquecida no hotel onde trabalho. Também gravei a conversa com a enfermeira no hospital. André ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, falou rapidamente: Vou pegar o primeiro voo para São Paulo amanhã de manhã. Podemos nos encontrar? Trabalho no turno da manhã no hotel. Podemos nos encontrar lá? Sim. Obrigado. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Lúcia assentiu. Tome cuidado. Acho que o Moreira já sabe que estou investigando. André franziu a testa. Eu sei bem do que ele é capaz. Já vi aquele olhar quando entrou na minha casa com os papéis da guarda. Frio como um assassino. Na manhã seguinte, Lúcia estava limpando o balcão da recepção quando viu André entrar. Ele usava uma camisa branca, moletom cinza e carregava uma mala pequena. Lúcia se aproximou e apertou sua mão. Doutor Ramalho? Pode me chamar de André. Você é a Lúcia, certo? Sim. Por aqui, por favor. Eles entraram na sala dos funcionários. Lúcia trancou a porta, pegou o celular e abriu as fotos e o áudio. André ouviu cada trecho atentamente. Quando ouviu a frase da enfermeira "o doador compatível já foi identificado", ele cerrou os punhos. Ele teve a audácia de usar meu filho como cobaia? Você já suspeitava de algo antes? Apenas uma sensação. Lorena, a mãe do menino, ficou cada vez mais distante depois que se casou com o Moreira. Ela começou a impedir que eu visse o Hugo.
Já vi umas prescrições estranhas, mas não podia questionar, já que perdi a guarda. Lúcia pegou outro maço de papéis. Esta é a foto de um passaporte falso com o nome Jorge Mendes, mas a imagem é claramente do Hugo. André deu uma olhada rápida e assentiu. Precisamos fazer alguma coisa. Agora. Você conhece algum advogado? Sim. Uma velha amiga, e o nome dela é Cláudia Martins. Ela me ajudou na audiência anterior. Temos que encontrá-la o quanto antes. Os três se sentaram em uma cafeteria próxima ao fórum. Cláudia, uma mulher de meia idade com cabelo cacheado e óculos, examinou o dossiê que Lúcia entregou. Meu Deus, ela exalou. Se isso for verdadeiro, o Moreira pode responder por um crime extremamente grave, coagir uma criança a participar de um procedimento médico ilegal. Lúcia completou, precisamos tornar isso público. Mas eu não quero perder meu emprego ou sofrer represálias. Cláudia afirmou com firmeza, vou entrar com um pedido de suspensão imediata de qualquer procedimento médico no Hugo, com base nos direitos do pai biológico. Depois, daremos entrada em uma denúncia formal com todas essas provas. André apertou a mão de Lúcia. Obrigado. Eu não saberia o que fazer se não tivesse te encontrado. Lúcia apenas sorriu, exausta. Só estou fazendo o que é certo. Cláudia virou-se para André. Vou precisar de mais, cópia da certidão de nascimento do Hugo, teste de DNA, se houver, e os documentos do divórcio. Vou enviar agora mesmo. Naquela tarde, os três voltaram ao hotel. Rodrigo, o gerente, já havia recebido o pedido de acesso às câmeras de segurança enviado por Cláudia. Na sala de controle, eles assistiram às gravações da manhã do check-out. Moreira e Hugo apareceram. O menino vestia um casaco grande, o rosto inexpressivo. Moreira olhava ao redor repetidamente. Nenhuma mala era visível. Lúcia apontou para a tela. Esse foi o momento em que o vi pela última vez. André apontou para Hugo. Esse não é meu filho. Normalmente ele é muito ativo. Aqui ele está sendo forçado. Rodrigo suspirou. Vou salvar esse trecho em um disco seguro, caso seja necessário cooperar legalmente. Lúcia perguntou, podemos pedir uma cópia? Sim. Mas será necessário assinar um termo de uso responsável. Cláudia assentiu. Eu assino. Naquela noite, Lúcia recebeu uma mensagem de Cláudia, o pedido já foi enviado ao tribunal. O hospital tem 24 horas para responder. Prepare-se, o Moreira não vai ficar quieto. Lúcia olhou para sua mãe dormindo e depois virou-se para a janela. O celular vibrou. Era Marcos. Lúcia. Investiguei mais. O que foi? Há rumores de que o Moreira já participou de um projeto internacional de transplante de medula que foi suspenso por falta de documentação de consentimento. Ele já burlou o sistema antes, falsificando vínculos familiares. Você tem provas? Nada concreto. Mas há um jornalista chamado Juliano Teixeira, em Porto Alegre, que escreveu matérias denunciando essa rede hospitalar. Quer que eu entre em contato? Sim. Quanto mais gente souber disso, maiores as chances do Hugo sobreviver. Marcos suspirou. Você está me preocupando de verdade. Lúcia sorriu tristemente. Eu também estou com medo. Mas não mais do que deixar uma criança ser usada como cobaia. Na manhã de quarta-feira, o céu de São Paulo estava tão nublado quanto o coração de Lúcia. Ela se olhou no espelho, arrumou o cabelo, colocou os óculos de grau falsos e vestiu um casaco bege discreto. A carteira de paciente falsa, com o nome Olídia Morente, que Marcos havia ajudado a imprimir na noite anterior, estava guardada em sua bolsa. Antes de sair do apartamento, ela se aproximou da cama da mãe e colocou a mão sobre sua testa. Dorme bem, mãe. Eu volto logo. A senhora não respondeu, apenas sorriu fracamente. Lúcia engoliu seco e saiu apressada. O Hospital São Miguel estava movimentado como sempre naquela manhã. Lúcia passou pela porta giratória com as palmas das mãos suando.
Dirigiu-se diretamente à recepção da ala pediátrica, onde havia entrado no dia anterior como familiar de Hugo. Uma enfermeira de cabelo castanho digitava algo no computador. Ela levantou os olhos ao ver Lúcia. Bom dia, em que posso ajudar? Lúcia sorriu. Sou prima do paciente Hugo Ramalho. Vim revezar com a mãe dele nos cuidados. Ela teve um imprevisto ontem. A enfermeira olhou para a tela. Seu nome, por favor? Lídia Morente. Vou precisar de um comprovante de vínculo. Lúcia tirou do bolso o documento falso, uma declaração provisória de guarda em casos de emergência, com a assinatura forjada de Lorena Silveira. Engoliu em seco enquanto a enfermeira o examinava. Depois de alguns segundos, ela assentiu. Quarto 312. Mas só pode ficar 15 minutos. Tudo bem. Obrigada. Lúcia passou pela porta automática que levava à ala de internação. O ar gelado a fez estremecer. Ela olhou pela janela de vidro. Hugo continuava deitado, olhos fechados, com soro no braço. Sobre a mesa ao lado da cama havia uma pasta com o rótulo pré-operatório, transplante. Ela entrou, a porta fechando suavemente atrás dela. O menino não reagiu. Lúcia se aproximou e disse baixinho. Hugo, e você consegue me ouvir? O garoto entreabriu os olhos por um instante e balançou levemente a cabeça. Seus lábios estavam rachados. Você está cansado? Está com fome? Ele não respondeu, apenas virou o rosto. Lúcia sentou-se discretamente e começou a gravar alguns vídeos com o celular. Folheou rapidamente a pasta de documentos e encontrou uma folha com os dizeres: um transplante de medula agendado, sexta-feira, 9 horas da manhã. Ela franziu a testa. Tão rápido assim? Uma voz soou atrás dela. Com licença, a senhora é parente do paciente? Lúcia virou-se assustada. Era um médico jovem, alto, de cabelo escuro e jaleco branco com crachá, Dr. Matheus Rocha. Sim. Sou prima dele. Dr. Rocha assentiu. Sou o responsável pela preparação do prontuário cirúrgico. Tem alguma dúvida? Lúcia tentou manter a voz firme. Ouvi dizer que é um transplante de emergência. Qual é exatamente a doença dele? Anemia plástica aguda. Se não for tratado rapidamente, o risco é de morte. Mas, e ele ainda está comendo, falando normalmente. Detectamos a condição cedo, então os sintomas ainda não são evidentes. Mas os exames apontaram alto risco. Encontramos um doador compatível. A cirurgia está marcada. Lúcia franziu a testa. Quem é o doador? Desculpe, essa informação é estritamente confidencial. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos e perguntou. O pai biológico dele está ciente? Rocha hesitou. A guarda legal é da mãe e do padrasto. Ambos assinaram todos os documentos. Lúcia respirou fundo. E se estiverem cometendo um erro? Seguimos os registros médicos. Não posso comentar mais. Ela assentiu. Entendo. Obrigada. Rocha saiu, deixando Lúcia com o coração pesado. Ela se voltou para Hugo, se abaixou e sussurrou. Fique tranquilo. Não vamos deixar isso acontecer com você. Ao sair do quarto, Lúcia imediatamente mandou uma mensagem para André. A cirurgia está marcada para sexta. Disseram que ele tem anemia plástica, mas não há sintomas visíveis. Suspeito que os exames foram falsificados. André respondeu na hora. Tenho os registros médicos antigos do Hugo. Estava completamente saudável. Vou enviar tudo à advogada. Lúcia desceu rapidamente até o jardim do hospital e se sentou em um banco perto do lago artificial. Ligou para Marcos. Alô? Acabei de sair do hospital. Disseram que Hugo tem anemia plástica aguda, mas ele não apresenta nenhum sintoma. A cirurgia já está marcada. Você conseguiu algum documento? Sim. Gravei um vídeo e uma conversa com um médico chamado Matheus Rocha.
Preciso que você investigue esse cara. Ok. Me dá um tempo. Enquanto esperava, uma mulher vestida de enfermeira sentou-se ao lado de Lúcia. Ela olhou ao redor e sussurrou. Você é quem perguntou sobre o Hugo ontem, não é? Lúcia se assustou. Quem é você? Sofia Lacerda. Sou técnica de enfermagem do plantão noturno do quarto 312. Lúcia apertou as mãos. Você sabe de algo? Sofia olhou em volta e falou rápido. Não tenho certeza. Mas tem algo muito estranho. Ontem à noite, vi um grupo de pessoas entrando no quarto do Hugo com equipamentos e uma caixa térmica. Caixa térmica? Daquelas que transportam tecidos e amostras biológicas. Ninguém me explicou nada. Quando perguntei, disseram que era teste pré-operatório. Lúcia respirou fundo. Você contou a alguém? Não. Quem fala demais aqui é demitido. Mas vi o menino tremendo depois que eles saíram. Lúcia segurou a mão dela. Você pode testemunhar? Tenho medo. Mas se alguém me proteger, posso pensar. A advogada do pai biológico do Hugo está cuidando disso. Precisamos de você. Sofia assentiu levemente. Vou manter contato. Aqui está meu número. Ela escreveu rapidamente num guardanapo e saiu. Naquela tarde, Lúcia reencontrou André e Cláudia no café habitual. Marcos também apareceu, trazendo uma pasta grossa de documentos. Esse é o dossiê do Dr. Matheus Rocha, disse Marcos, colocando sobre a mesa. Formado pela Universidade de Brasília, fez residência em Porto Alegre, trabalhou como assistente médico no programa Transplante Anônimo do Hospital São Miguel. Cláudia franziu o senho. Esse programa foi investigado. Ele permitia transplantes sem revelar a identidade do doador, uma enorme brecha legal. Lúcia completou, uma enfermeira chamada Sofia Lacerda está disposta a testemunhar que o Hugo passou por testes ontem à noite. Cláudia bateu na mesa. Já temos o suficiente. Amanhã entrarei com um pedido de urgência para suspender a cirurgia. Se fizerem essa operação sem base legal, enfrentarão processo criminal. André assentiu. Vou providenciar todos os documentos médicos antigos que provam que o Hugo estava saudável quando ainda estava comigo. Lúcia olhou ao redor, a voz trêmula, temos que agir rápido. Faltam 2 dias. Na manhã de quinta-feira, Lúcia chegou cedo ao hotel, segurando um maço de documentos fotocopiados enviados por Cláudia e André na noite anterior. Rodrigo, o gerente, estava no escritório, com expressão tensa ao vê-la entrar. Lúcia, ele disse, acabei de receber um e-mail de uma tal Cláudia Martins. Ela está solicitando todas as imagens de segurança relacionadas ao hóspede do quarto 407. O que está acontecendo aqui? Lúcia respirou fundo. Eu sei que isso foge um pouco do meu trabalho, mas acredito que nosso hotel pode ter sido usado, sem saber, como parte de um crime. Rodrigo estreitou os olhos. Que crime? Tráfico de órgãos infantis. Moreira, o hóspede que voltou procurando pela mala, e não é o pai biológico do menino. Temos provas de que ele está prestes a levar a criança para um transplante de medula ilegal, mesmo sem o menino apresentar qualquer doença. Rodrigo se levantou de repente. O quê? Lúcia colocou o maço de documentos sobre a mesa. Estes são os exames médicos verdadeiros do menino Hugo Ramalho, fornecidos pelo pai biológico. E este é o vídeo das câmeras de segurança do hotel, mostrando o Sr. Moreira saindo do quarto sem levar a mala, ele a deixou propositalmente. Rodrigo folheou os papéis, ficou em silêncio por quase 1 minuto. Por fim, olhou para Lúcia com a voz grave. Você tem certeza de que quer continuar envolvida nisso? Não tenho outra escolha. Se eu ficar em silêncio, aquele menino não terá mais chances. Rodrigo assentiu lentamente. Tudo bem. Vou ajudar. Mas preciso que você se comprometa a manter o conteúdo do vídeo em sigilo. Já assinei com a advogada. 1 hora depois, André chegou ao hotel. Rodrigo o recebeu na sala de reuniões junto com Lúcia e Renato, e o segurança.
Rodrigo estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, Dr. Ramalho. Obrigado por concordar com o encontro. Precisamos daquele trecho das câmeras de segurança daquele dia. Renato ligou a tela, exibiu a gravação da manhã de segunda-feira. Moreira e Hugo saem do quarto, descem pelas escadas, sem carregar bagagem. Renato apontou para a tela. Ele age de forma muito estranha. Este é o trecho importante. Rodrigo ficou pensativo. Vou providenciar uma cópia do vídeo para o senhor. Mas entenda que, se isso virar um caso judicial, nosso hotel pode ser envolvido. André assentiu. Não quero causar problemas, mas é a vida do meu filho que está em jogo. Lúcia falou baixinho, estamos correndo contra o tempo. André apertou os punhos. Eu sei. E não vou deixar ninguém tocar no Hugo de novo. Logo após o encontro, o grupo seguiu direto para o escritório da advogada Cláudia Martins. Ela já os esperava junto com o assistente, Inácio Toledo, um jovem assessor jurídico. Já protocolamos o pedido de urgência ao tribunal, disse Cláudia de imediato. E também enviamos uma notificação oficial ao Hospital São Miguel, exigindo a suspensão da cirurgia até que os exames médicos e a guarda legal sejam verificados. O tribunal já recebeu? André perguntou ansioso. Eles receberam, mas ainda não emitiram decisão. Precisamos anexar a cópia do vídeo, as fotos do Hugo e o depoimento da enfermeira Sofia. Lúcia pegou o celular, abriu o aplicativo de mensagens. Sofia mandou mensagem hoje cedo. Ela está pronta para escrever o depoimento. Perfeito, Cláudia assentiu. E você, André, tem os exames mais recentes do Hugo? Tenho, ele tirou da pasta e entregou os documentos. O menino está completamente saudável. Não há nenhuma indicação de transplante. Toledo deu uma olhada rápida. Não condiz com o diagnóstico do hospital. Claramente há inconsistência. Cláudia virou-se para Lúcia. Se o Moreira descobrir o que estamos fazendo, ele pode reagir. Tome cuidado. Ele já me ameaçou, Lúcia respondeu baixinho. Disse que eu ainda tinha uma mãe para cuidar. O rosto de Cláudia endureceu. Ele não é apenas perigoso. É desprezível. André apertou a alça da pasta. Devemos chamar a polícia? Ainda não. Precisamos da decisão do juiz antes. Depois, enviarei o dossiê ao Ministério Público. À tarde, quando Lúcia chegou em casa, o telefone tocou. Era Sofia. Lúcia, acabei de ser chamada ao RH. Disseram que eu revelei informações sobre um paciente. Lúcia ficou imóvel. Você não contou a ninguém, certo? Claro que não. Mas alguém me denunciou. Tenho medo de ser demitida. Me escuta. Não assine nada. Vou chamar a advogada imediatamente. Sofia respirava com dificuldade. Não imaginei que isso fosse tão longe. Lúcia tentou acalmá-la, estamos quase vencendo. Não desista agora. Imediatamente, Cláudia enviou Toledo ao hospital para encontrar Sofia. Os dois se encontraram numa cafeteria em frente. Toledo? Sofia perguntou. Sim. Estou aqui em nome da doutora Martins. Você trouxe o depoimento? Sofia tirou da bolsa um documento escrito à mão. Anotei tudo o que vi naquele dia, no grupo entrando no quarto, equipamentos estranhos, o menino com medo. Toledo leu rapidamente e assentiu. Muito bom. A lei vai protegê-la. Tire uns dias de folga. Vamos apoiá-la. Obrigada. Toledo pegou uma caneta e pediu para ela assinar. Você foi muito corajosa. O que fez pode salvar uma criança. À noite, o grupo se reuniu novamente no apartamento alugado por André. Cláudia segurava um papel com a decisão do tribunal recebida naquela tarde. Conseguimos, ela disse. O juiz ordenou a suspensão de qualquer intervenção médica em Hugo até o fim da investigação. André segurou a cabeça e respirou aliviado. Graças a Deus.
Lúcia sorriu, mas seus olhos ainda refletiam tensão. Agora só falta uma coisa: tirar Hugo do hospital em segurança. Cláudia assentiu. Amanhã de manhã enviarei o ofício ao hospital solicitando a devolução da guarda temporária a André, com base na decisão do tribunal. Toledo interveio, viu Moreira. Ele saberá disso em breve. E certamente vai reagir. André assentiu. Estou pronto para enfrentá-lo. Mas não quero que meu filho veja mais nenhuma cena de conflito. Lúcia falou: precisamos preparar a retirada do Hugo assim que o hospital autorizar. Toledo e eu cuidaremos da parte legal, disse Cláudia. Lúcia, entre em contato com Sofia. Ela pode ajudar por dentro. Está bem. Às 8 horas da manhã seguinte, Cláudia e Toledo chegaram ao setor administrativo do hospital com o ofício da justiça. Moreira já estava lá, acompanhado de 2 advogados particulares e um gerente do hospital. Cláudia colocou o documento sobre a mesa. Segundo decisão judicial, o hospital deve suspender imediatamente a cirurgia e transferir a guarda temporária de Hugo para o Sr. André Ramalho. Moreira falou entre dentes. Isso é um jogo sujo. O tribunal não tem autoridade quando a mãe já assinou os papéis. Temos provas de falsificação de prontuários e coerção médica, respondeu Toledo diretamente. O representante do hospital, um homem de meia-idade chamado Dr. Fábio Moreira, entrou na sala. Vamos seguir a decisão judicial. Mas precisamos da validação do Comitê de Ética Médica. Cláudia olhou para ele. Esperaremos. Mas Hugo não pode, em hipótese alguma, ser levado à sala de cirurgia. Moreira apertou os dentes e saiu apressado da sala. Cláudia o observou com olhos duros. Às 10 horas, Sofia mandou uma mensagem para Lúcia. Hugo foi transferido para a ala de observação. Sem equipamentos médicos ao redor. Mas há 2 seguranças na porta. Lúcia respondeu. Tente manter ele calmo. Vamos buscá-lo em breve. Lúcia chegou tarde em casa naquele dia. As luzes da cidade já brilhavam, mas seu coração continuava inquieto. O celular vibrava sem parar com mensagens de Cláudia, Marcos e Sofia. Ela deixou a bolsa no sofá, acendeu a luz da sala e foi até o quarto da mãe. A senhora ainda estava lá, mais frágil a cada dia. Mãe, hoje as coisas avançaram, Lúcia disse baixinho, ajeitando o cobertor. Acho que estamos perto do fim. A mãe não abriu os olhos, apenas assentiu com leveza. Lúcia suspirou e foi até a cozinha ferver água. Preparou uma xícara de chá de gengibre e foi até a varanda respirar um pouco de ar fresco. Mas assim que abriu a porta, seu coração caiu no estômago. Um carro preto estava parado do outro lado da rua, com os faróis acesos. Ninguém desceu. Ela olhou o relógio, 22h15. Recuou, fechou a porta da varanda e trancou. O coração disparava. Com as mãos trêmulas, digitou uma mensagem para Marcos. Tem um carro preto estranho na frente da minha casa. Placa 4127, JXL. Pode ser alguém enviado por Moreira. A resposta veio segundos depois. Não abra a porta. Vou chamar a patrulha agora. Lúcia assentiu, abraçando o celular com força. Pouco depois, a campainha tocou. Ela congelou. A campainha tocou novamente, mais longa. Lúcia, uma voz masculina soou do lado de fora. Só quero conversar. Ela não respondeu. Sei que sua mãe está doente. Você não quer que ela sofra, quer? Lúcia recuou, ofegante. Você não é uma pessoa má. Mas se continuar se metendo nisso, acidentes e são inevitáveis. Lúcia gritou, já chamei a polícia. Silêncio. Em seguida, passos se afastando. Minutos depois, o telefone tocou. Era Marcos. A polícia já está aí. Pode abrir? Lúcia correu até a porta e abriu. 2 policiais uniformizados estavam ali, um deles era a mulher. Recebemos um chamado do jornalista Marcos Rocha. Você é Lúcia Moreira? Sim.
Um homem acabou de me ameaçar na porta. Ele sabe até sobre a doença da minha mãe. A policial perguntou: Você viu o rosto dele? Não. Ele não se mostrou. Mas a voz, e tenho quase certeza de que era o Moreira. Quer registrar um boletim de ocorrência? Lúcia hesitou. Ainda não, e só quero que ele fique longe da minha mãe. A policial assentiu. Vamos intensificar as rondas na área. Se notar qualquer coisa suspeita, ligue imediatamente para o número de emergência. Lúcia agradeceu com um aceno e fechou a porta, trancando todas as fechaduras. Encostou-se na parede, o corpo inteiro tremendo. Na manhã seguinte, Lúcia se reuniu rapidamente com Cláudia e Marcos na cafeteria de sempre. Cláudia olhou o relógio e falou apressada: Precisamos contra-atacar. Moreira está tentando te intimidar. Marcos assentiu. Consegui contato com Juliano Teixeira, jornalista investigativo em Porto Alegre. Ele topa publicar uma matéria sobre o Hospital São Miguel. Lúcia interveio: se a matéria for publicada, eles não poderão esconder isso por mais tempo. Cláudia concordou. Sim. Mas vamos precisar de uma testemunha com peso. Sofia pode não ser suficiente, por ser técnica. Mas se tivermos um médico de dentro. Marcos bateu na mesa. E o Matheus Rocha? Lúcia hesitou. Ele é o responsável pelo prontuário cirúrgico do Hugo. Cláudia falou com seriedade: Você tem coragem de confrontá-lo mais uma vez? Lúcia engoliu em seco. Vou tentar. Mas desta vez, preciso de uma gravação melhor. Cláudia colocou um pequeno dispositivo sobre a mesa. Gravador mini. É só prender na gola da blusa. Começa a gravar ao apertar o botão vermelho. Lúcia pegou o aparelho e assentiu. Vou arrumar um jeito de falar com o Rocha a sós. Naquela tarde, Lúcia voltou ao Hospital São Miguel. Vestida como uma visitante qualquer, ela se esgueirou até a ala de internação. Esperou diante da porta da sala dos médicos. Pouco depois, Matheus Rocha saiu apressado. Doutor Rocha, ela chamou. Ele se virou, surpreso. Você é prima do Hugo. Preciso falar com você. Só por alguns minutos. Ele olhou ao redor. Estou ocupado. Por favor. É sobre a vida do menino. Rocha hesitou, depois assentiu. Venha comigo. Entraram numa sala de descanso vazia. Lúcia ativou o gravador e foi direta. Eu sei que o menino não tem anemia plástica. Tem os exames verdadeiros. Você pode me explicar? Rocha ficou paralisado. Do que está falando? Você sabe muito bem. Alguém forjou o prontuário. Essa cirurgia não é necessária. Então por que ela ainda está marcada? Rocha recuou. Só estou cumprindo ordens. O prontuário veio da coordenação, já validado. Não tenho autoridade para revisar. Quem deu a ordem? Rocha mordeu os lábios. Não posso dizer. Tenho o contrato. Você vai deixar uma criança ser operada ilegalmente por medo de perder o emprego? Ele respirou fundo. Você não entende. Isso é o sistema. Moreira não é apenas padrasto do paciente, ele é um dos principais acionistas deste hospital. Lúcia cerrou os punhos. Então você admite que ele está por trás disso? Rocha permaneceu em silêncio. Depois de alguns segundos, murmurou: Não sei quem forjou. Mais uma vez vi outra versão do prontuário ser apagada do sistema. Lúcia assentiu. Obrigada. Ela deixou a sala com o coração acelerado. Ao sair do hospital, enviou imediatamente o áudio para Cláudia e Marcos. Naquela noite, Lúcia se encontrou novamente com André na pequena cafeteria. Ele parecia exausto, mas seu olhar era firme. A Cláudia disse que já protocolou uma nova denúncia com base no áudio, disse Lúcia. Você fez um ótimo trabalho, Lúcia. Mas tenho medo de que o Moreira não pare por aí. Lúcia assentiu. Acho o mesmo.
Ontem ele apareceu em frente à minha casa. André arregalou os olhos. O quê? Não mostrou o rosto, mas deixou uma ameaça. Falou da minha mãe. Ele cerrou os punhos. Desgraçado. Lúcia falou baixinho, e não importa o que aconteça comigo. O importante agora é o Hugo. Precisamos tirá-lo de lá o quanto antes. A Cláudia está em contato com um juiz para transferir o Hugo para um hospital público, com proteção judicial. Lúcia suspirou aliviada. Então ainda há esperança. Logo depois, Lúcia recebeu uma mensagem de Sofia. Moreira acabou de se reunir com o diretor do hospital. Estava furioso. Acho que ele sabe o que estamos fazendo. Lúcia respondeu. Se cuida. Não fique sozinha aí. Ao mesmo tempo, Marcos mandou outra mensagem. A matéria de Juliano Teixeira vai ao ar amanhã de manhã. Título: Um menino de 6 anos e o silêncio de um sistema hospitalar. Lúcia leu o título e sentiu o peito apertar. Medo, tensão e esperança se misturavam num turbilhão sufocante. Na manhã de sexta-feira, o sol começava a surgir sobre os telhados de São Paulo quando Lúcia acordou de um sono agitado. Não havia conseguido descansar à noite. A reportagem de Juliano Teixeira seria publicada às 8 horas, e, segundo o plano, Hugo seria transferido do Hospital São Miguel logo depois, sob escolta judicial. Mas às 7h12, o telefone tocou. Era a Cláudia. Lúcia, a voz dela era urgente, o juiz ainda não autorizou a transferência. Eles exigem um novo exame independente para comparar os resultados. Lúcia ficou atônita. O quê? Mas já temos provas suficientes. Dizem que o áudio e os testemunhos não bastam. O Moreira contratou uma nova equipe de advogados e pressionou o conselho médico a suspender a decisão de transferência. Lúcia caiu no sofá. Não, isso não pode estar acontecendo. Estou fazendo tudo para apelar. Mas se a cirurgia começar hoje, não poderemos impedir. E a Sofia? Ela disse algo? Foi suspensa temporariamente por uma violação de sigilo médico. Eles descobriram que foi ela quem vazou as informações. Lúcia ficou muda por alguns segundos. Depois sussurrou: eles estão limpando os rastros. Pontualmente às 8 horas, a matéria foi publicada na primeira página do A Voz da Verdade. O título estampava: O menino de 6 anos e o silêncio de um sistema hospitalar. Um transplante desnecessário está sendo encoberto? Lúcia compartilhou a reportagem em todas as redes sociais. Marcou ONGs de proteção à infância, jornalistas famosos e até celebridades. A publicação viralizou e milhares de compartilhamentos em menos de uma hora. O celular não parava de vibrar. Marcos ligou. A imprensa já está mobilizada. Tem até emissora de TV querendo te entrevistar. Não me importo com entrevista. Só quero salvar o Hugo. Recebi notícia do hospital, continuou Marcos. O Moreira está tentando se justificar, dizendo que é algum caso clínico complexo mal interpretado pela imprensa. Lúcia cerrou os punhos. Ele não vai parar. Por volta das 10 horas, Cláudia mandou uma mensagem. Acabaram de informar que a cirurgia foi temporariamente suspensa para reavaliação. Mas não disseram onde está o Hugo. Lúcia ligou para Sofia, mas não conseguiu contato. Telefonou para o hospital, e a recepcionista respondeu: Desculpe, não podemos divulgar informações sobre o paciente Hugo Ramalho. Por favor, envie uma solicitação oficial. Lúcia jogou o celular sobre a mesa e saiu correndo de casa, pegando um táxi rumo ao Hospital São Miguel. No carro, ligou para André. Ele atendeu na hora, a voz tomada de tensão. Eles esconderam o Hugo, Lúcia. Você foi ao hospital? Fui. Não me deixaram entrar. Disseram que o menino está em um processo interno. Mas ninguém revela onde. Lúcia gritou: temos que encontrá-lo. Senão, vão fazer alguma coisa. A Cláudia está tentando conseguir uma ordem de vistoria urgente. Mas a justiça é lenta.
Lúcia chegou ao hospital e entrou apressada no saguão. 2 seguranças barraram sua passagem. Está procurando quem? Hugo Ramalho. Sou parente dele. Não consta na lista de visitas. Tenho autorização judicial. Quero falar com o médico responsável. Um dos seguranças, Leandro Nunes, natural de Natal, franziu a testa. Desculpe, ordens superiores. Ninguém pode entrar. Lúcia apertou os punhos. Então vou esperar aqui até alguém aparecer. 1 hora passou. Nenhum médico apareceu. Nenhuma resposta. Cláudia mandou uma nova mensagem. O tribunal ainda está deliberando. Moreira pediu abertura de investigação contra você por violação de privacidade do paciente. Ele está tentando inverter o jogo. Lúcia congelou. Ele está me processando? Cláudia respondeu. Ele está jogando sujo. Mas você precisa manter a calma. Naquela tarde, André recebeu um e-mail anônimo. O endereço era estranho, mas a mensagem era direta. Hugo está no 5º andar, ala de tratamento especial. Use a escada dos fundos para evitar câmeras. 2 seguranças fazem troca de turno às 13h45. Lúcia leu e se levantou de súbito. Temos que ir até lá agora. André balançou a cabeça. É arriscado demais. Se formos pegos, você será culpada. Tem outra opção? Ele ficou em silêncio. Lúcia insistiu, e não posso ficar parada enquanto colocam o menino numa mesa de cirurgia. 13h40, Lúcia e André subiram discretamente pela escada dos fundos. Como descrito, os 2 seguranças deixaram o corredor e foram substituídos por uma dupla mais relaxada. Eles avançaram silenciosamente até o 5º andar. O corredor era longo, frio e silencioso. A luz branca refletia no piso. A sala 518 ala especial tinha uma janela fosca. Lúcia se aproximou. Dentro, Hugo estava deitado, cercado por equipamentos médicos já conectados. Um médico verificava os aparelhos, distraído. Vem comigo, Lúcia sussurrou e bateu levemente na porta. O homem olhou. Era o Dr. Matheus Rocha. Rocha abriu a porta, a voz ríspida: o que você está fazendo aqui? Eu sei que isso é ilegal, e tenho uma ordem judicial. A ordem ainda não foi validada. Lúcia respondeu: mas se o senhor permitir a cirurgia sem decisão final, será o primeiro a responder na justiça. Rocha ficou parado. Estava pálido. Depois, falou em voz baixa: fui pressionado. Se eu recusar, perco meu emprego. Tenho família. André se aproximou. Sou o pai biológico do menino. Se o senhor ainda é médico, ouça sua consciência. Rocha olhou para Hugo. O menino abriu os olhos lentamente e murmurou: pai. André entrou. Estou aqui, filho. O papai está aqui. Hugo tentou estender o braço. André o abraçou, os olhos marejados. Rocha permaneceu imóvel por um tempo e então assentiu. Não vou assinar a liberação cirúrgica. Estou fora deste caso. Lúcia sussurrou: vou obrigada. Ao saírem do 5º andar, os seguranças os olharam com desconfiança, mas Rocha interveio: eles têm autorização. Chame seu superior, se quiser. Lúcia suspirou aliviada ao alcançar o saguão. Naquele momento, seu celular vibrou. Mensagem de Cláudia. O tribunal assinou. Hugo será transferido em até 2 horas. Moreira está proibido de se aproximar. Lúcia começou a chorar. André a abraçou e sussurrou: você salvou meu filho. Ela respondeu com a voz embargada: e ainda não acabou. Ele não vai desistir tão fácil. Às 8 horas da manhã do dia seguinte, o Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu decisão final: Hugo Ramalho seria transferido ao Hospital Público São Rafael, sob monitoramento independente. Inácio Moreira foi oficialmente suspenso da guarda temporária.
A ordem foi enviada diretamente à diretoria do Hospital São Miguel, com assinatura digital e selo oficial do juiz-presidente. No pequeno apartamento de Lúcia, ela, André e Cláudia estavam com os olhos grudados na tela da televisão enquanto o noticiário urgente da emissora nacional entrava no ar. O caso que está chocando o país: um menino de 6 anos quase foi submetido a um transplante de medula óssea desnecessário, sob a guarda do padrasto. Fontes do tribunal confirmam que a cirurgia foi suspensa no último minuto. O empresário mencionado nas investigações é Inácio Moreira, que agora está sendo convocado pela polícia para depor, sob suspeita de falsificação de documentos médicos. André abaixou a cabeça sobre a mesa, aliviado. Finalmente! Lúcia ainda segurava a mão da mãe, que acabará de receber soro. Ainda não podemos respirar aliviados. Moreira ainda não foi preso. Cláudia levantou os olhos. Acabei de receber a confirmação: o Ministério Público aceitou abrir uma investigação criminal. Podemos requerer a abertura de processo por crimes como coação de menor para procedimento médico ilegal, falsificação de documentos e abuso de guarda. O celular de Lúcia vibrou. Era uma mensagem de Sofia. Acabei de ser chamada de volta ao trabalho. Novo diretor. Ninguém mais do grupo de Moreira está no hospital. Lúcia sorriu suavemente e mostrou a tela para os outros. Ela está segura. Às 10 horas, a polícia chegou ao Hospital São Miguel. 2 carros com placas oficiais estacionaram na entrada, liderados pela inspetora Helena Vasconcelos, uma oficial conhecida por sua firmeza em casos de abuso no setor médico. Ela entrou erguendo seu distintivo. Estamos aqui sob ordem judicial para inspecionar todos os prontuários relacionados ao paciente Hugo Ramalho e todas as transações do Sr. Inácio Moreira no sistema hospitalar. Exigimos cooperação total. O novo diretor, Dr. Sérgio Almeida, assentiu. Vamos abrir todo o sistema. A ordem judicial já foi repassada internamente desde cedo. Na sala administrativa, iniciou-se uma varredura minuciosa. Os servidores foram acessados sob rigorosa supervisão. Cláudia e Toledo estavam presentes como representantes legais de André. Precisamos de cópias de todos os prontuários médicos de Hugo dos últimos 2 meses, exigiu Cláudia. Já providenciamos, respondeu o Dr. Almeida, sinalizando para o assistente. Enquanto isso, na ala de observação do Hospital São Rafael, Hugo estava sentado tomando mingau. O menino parecia mais desperto, com o rosto voltando a ter cor. André entrou suavemente e chamou um filho. Hugo virou-se, os olhos brilharam. Papai. André sentou-se ao lado da cama e o abraçou. Desculpa, e por não ter te protegido antes. Hugo encostou a cabeça no ombro dele. Sonhei muitas vezes com o papai. Lúcia estava ao lado, os olhos marejados. Coma direitinho, tá? Fui eu que preparei. Quem é a senhora? Hugo perguntou. Sou quem achou a mala que esqueceram. Mala? Ah, aquela que eu não podia abrir. O tio Moreira ficava bravo se eu encostasse. Lúcia olhou para André. Você lembra o que tinha dentro? Vi papéis e uns frascos de sangue, não entendi. Mas tinha uma foto minha. André apertou a mão do filho. Agora ninguém mais vai te machucar. De volta ao hospital antigo, a inspetora Vasconcelos colocou sobre a mesa um documento impresso do servidor. Laudo médico de Hugo Ramalho, um diagnóstico de anemia plástica aguda. Última modificação, conta mrocha@hospitalsaomiguel.br, acessada por IP interno, 4 dias atrás. Mateus Rocha estava detido na sala de segurança. De cabeça baixa e voz trêmula, declarou. Não sabia que estavam usando minha conta. Eu não fiz isso. Vasconcelos olhou firme. Você admite que viu 2 versões do prontuário? Sim, e a primeira estava normal. Depois, sumiu. E mesmo assim preparou a documentação cirúrgica? Me ameaçaram de demissão. Disseram que eu só precisava assinar, que não era minha função diagnosticar. Cláudia perguntou quem exatamente são eles. Rocha balançou a cabeça. Recebi ordens da direção.
Quem falou comigo foi César Gonçalves, o assistente pessoal do Sr. Moreira. Vasconcelos anotou. Vamos convocar o Sr. Gonçalves. Naquela tarde, às 15 horas, o jornal anunciou. Inácio Moreira foi oficialmente preso em sua mansão nos arredores de São Paulo. A polícia apreendeu diversos documentos relacionados à cirurgia suspensa e 3 passaportes falsos. Seu advogado se recusou a comentar. Lúcia estava em silêncio no quarto de Hugo, os olhos fixos na TV. André segurou sua mão. Foi você quem trouxe tudo à luz. Lúcia balançou a cabeça. Não. Foi o Hugo. Ele sobreviveu e esperou o verdadeiro pai. A porta se abriu. Cláudia entrou com um envelope nas mãos. Parabéns. Ganhamos oficialmente. O que é isso? André perguntou. A guarda completa de Hugo foi restituída a você. Efeito imediato. Ele abraçou o filho. Você vai voltar para casa. Hugo sorriu. Mas eu gosto da casa com a tia Lúcia. Todos riram. Naquela noite, Lúcia voltou para casa. Sua mãe estava mais lúcida após o tratamento. Ao ouvir a história completa, ela disse apenas uma coisa. Minha filha fez o que poucos teriam coragem de fazer. Lúcia sorriu. Mãe, a senhora vai ser tratada num lugar melhor. Uma organização social entrou em contato. Eles vão cobrir tudo. Não preciso de nada, só quero ver você em paz. Não sei se estarei em paz. Mas sei que não fui omissa. Na manhã seguinte, durante a coletiva da Organização Nacional de Proteção à Infância, o porta-voz anunciou. Gostaríamos de homenagear Lúcia Moreira, camareira de hotel, e que denunciou, há tempo, uma grave violação dos direitos de uma criança. Sua coragem é exemplo de consciência social. Lúcia foi chamada ao palco. Olhou para a plateia onde André e Hugo acenavam. Obrigada, ela disse. Mas eu apenas fui a primeira a ver uma mala esquecida. Ela parou, a voz suavizou, o verdadeiro herói é aquele menino de 6 anos. Que nem sabia que quase lhe tiraram o futuro. Mas graças à luz da verdade, ele voltou. Aplausos ecoaram como trovões. Na segunda-feira de manhã, no Tribunal Criminal Central de São Paulo, foi realizada a audiência preliminar do caso Inácio Moreira. Uma multidão de jornalistas aguardava do lado de fora. As imagens de Moreira sendo escoltado, algemado, em um terno amassado, estavam em todas as manchetes. Na sala de audiência, Cláudia e André estavam na bancada da acusação. Ao lado deles, Lúcia, a testemunha-chave. Esta audiência, declarou o juiz com voz firme, analisará as acusações iniciais contra o Sr. Inácio Moreira, falsificação de documentos médicos, coação de menor para procedimento médico desnecessário, abuso de guarda e ameaça a testemunhas. O advogado de defesa se levantou. Excelência, meu cliente nega todas as acusações. O Sr. Moreira acredita ter agido com boas intenções, acreditando que a criança precisava de tratamento. Cláudia rebateu imediatamente. Os exames médicos verdadeiros, fornecidos pelo pai biológico de Hugo, demonstram que o menino estava saudável. As provas incluem imagens de segurança, depoimentos do Dr. Rocha e da enfermeira Sofia Lacerda, além de documentos alterados por um funcionário ligado ao Sr. Moreira. Lúcia foi chamada a depor. Você é Lúcia Moreira? Perguntou o juiz. Sim, sou camareira no hotel onde o Sr. Moreira e o menino Hugo se hospedaram. Pode relatar o que descobriu? Lúcia falou com firmeza. Encontrei uma mala esquecida no quarto. Dentro havia dinheiro em espécie, passaportes falsos, prontuários médicos com o nome de Hugo e exames de sangue. Um dos documentos dizia: foi identificado doador compatível. Achei tudo muito suspeito, fotografei os documentos e avisei à gerência. Ela apontou para Moreira. A voz firme. Ele voltou procurando pela mala e me ameaçou. Chegou a ir até minha casa e insinuou que faria mal à minha mãe, caso eu não me calasse. A sala ficou em silêncio. O juiz assentiu. Obrigada. Pode se sentar. O advogado de defesa perguntou.
A senhora tem provas da ameaça? Tem uma gravação feita do lado de dentro da minha casa e a confirmação da ocorrência feita à polícia. Além disso, o jornalista Marcos Rocha e a enfermeira Sofia Lacerda também estavam cientes. O juiz convocou Sofia. Ela entrou com um uniforme branco impecável, visivelmente tensa. Confirmo que Hugo foi internado sem justificativa clara. Vi um grupo entrando no quarto dele durante a madrugada com equipamentos médicos, incluindo uma caixa térmica usada para órgãos. Quando questionei, eles desviaram. Foi coagida a se calar? Sim. Fui suspensa assim que comecei a colaborar com a advogada Cláudia Martins. Mas não podia trair minha consciência. Mais uma vez, todos os olhares da sala se voltaram para Moreira. Após a audiência, o juiz concluiu. Com base nas evidências iniciais e nos depoimentos de várias testemunhas independentes, ordenamos a prisão preventiva do Sr. Inácio Moreira para fins de investigação formal. Também será emitida uma ordem de bloqueio dos bens relacionados ao sistema de hospitais particulares São Miguel. Moreira rosnou enquanto era levado. Vocês acham que eu perdi? Podem até me prender, mas esse sistema não vai ruir só por causa de uma camareira. Lúcia se levantou e olhou diretamente para ele. Não. Mas tudo começa com alguém que tem coragem de falar. Alguns dias depois, o programa de talk show A Voz do Cidadão convidou Lúcia, Cláudia e André para participar. O apresentador, Ismael Nogueira, iniciou a conversa. Hoje, vamos conversar com pessoas que revelaram uma parte da verdade obscura escondida sob o nome da medicina de ponta. Boa noite, senhorita Lúcia. O que fez com que a senhora escolhesse não se calar como tantos outros? Lúcia respondeu suavemente. Porque eu não podia ver uma criança sendo levada para uma cirurgia como se fosse uma mercadoria. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa com consciência faria. Cláudia completou. O problema é que o sistema foi permissivo demais com os que têm dinheiro. Se Lúcia não tivesse falado, Hugo talvez já tivesse perdido uma parte do corpo e ou coisa pior. André abaixou a cabeça, com a voz embargada. Eu fui médico. Sei que o hospital é lugar de salvar vidas. Mas nas mãos erradas, ele se torna um instrumento de exploração. Perdi a guarda do meu filho por uma decisão errada. Por sorte, conheci a Lúcia. O público aplaudiu calorosamente. Ismael comentou em voz baixa. A senhora salvou a vida daquela criança. Lúcia sorriu. Na verdade, foi ele quem me salvou. Graças ao Hugo, eu entendi que ter coragem não significa gritar. Significa não virar as costas. 2 semanas depois, a Organização Internacional de Proteção à Infância Infância Livre convidou Lúcia para atuar como assistente jurídica, responsável por receber denúncias anônimas vindas de instituições de saúde e escolas. No primeiro encontro com os altos executivos da organização, ela recebeu uma placa de honra com a inscrição: Lúcia Moreira, e aquela que mudou destinos a partir de uma mala esquecida. Uma senhora idosa do conselho, Dona Maria do Carmo, segurou a mão de Lúcia e disse: Você sabia? Você fez o que até o sistema judiciário às vezes hesita em fazer, e você escolheu agir. Lúcia sorriu, com os olhos marejados. Só pensei que, se fosse minha mãe, eu também esperaria que alguém falasse por ela. No Hospital Público São Rafael, Hugo já havia se recuperado completamente. Em um dia ensolarado, André levou o menino ao Parque Central. Lúcia estava sentada num banco com a mãe, que agora recebia tratamento especial, com os custos financiados por uma organização social. Hugo correu em direção a Lúcia, segurando uma pequena bola. Tia Lúcia. Pega a bola. Lúcia riu, pegou a bola e a jogou de volta. O parque inteiro se encheu de risadas. André sentou-se ao lado de Lúcia, observando a cena à frente. Nunca imaginei que teríamos um momento assim. Tudo começou com uma mala. Ele assentiu. E com a coragem de uma camareira que se recusou a virar as costas. Lúcia olhou para a mãe, que sorria vendo o neto brincar. Ela vai melhorar. Eu sinto isso. E Hugo vai crescer conhecendo a verdade.
Lúcia murmurou, como se dissesse para si mesma. Basta uma pessoa se levantar e uma vida pode ser salva. A história é uma prova poderosa de que a verdade pode até ser escondida, mas a consciência não pode ser calada. Mesmo sendo apenas uma camareira comum, Lúcia salvou a vida de uma criança com sua coragem e determinação de seguir a justiça até o fim. A lição aqui é: qualquer pessoa pode fazer a diferença, independentemente da sua posição social. Quando ousamos falar diante da injustiça, por menor que seja, ajudamos a tornar o mundo mais justo e mais humano. Uma ação no momento certo pode salvar toda uma vida. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.